Amados, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. A palavra de Deus diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Diga misericórdia. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra muito forte, onde Deus está falando para a família de um sacerdote Eli, que Deus havia feito uma aliança com essa família, que era da linhagem da família sacerdotal, a família de Arão. E Deus havia dito, que a descendência deles, essa linhagem sacerdotal, andaria diante da presença do Senhor perpetuamente. Mas por causa de um pecado de desonra, envolvendo finanças, Deus então fala: agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desprezados. E o que essa família fez ao ponto de Deus trazer uma sentença tão dura, tão severa, onde Deus declarou: olha, os que me honram serão honrados, porém os que me desprezam serão desprezados. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, coloca para nós a Bibliane, a partir do versículo 12, 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes que se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu falava outro dia lá em Tijucas, que eu sou contra essa doutrina que não tem na Bíblia pecadinho e pecadão. Mas a Bíblia tem vários textos que mostram que tem pecadinho e tem pecadão. E aqui é mais um texto na Bíblia, que mostra um pecadão. Era muito grave o pecado desses moços que desprezavam a oferta do Senhor. A oferta estava sendo oferecida a Deus naquela época, animais eram sacrificados a Deus, e a gordura precisava queimar no altar do sacrifício, e essa gordura produzia uma espécie de fumaça, e Deus ele aspirava aquela fumaça como uma oferta agradável. Mas a Bíblia diz que a gordura nem queimava, e os filhos do sacerdote iam com um garfo mexer na oferta de Deus. E Deus considerou isso uma desonra. Amados, dízimos, ofertas, primícias, dizem respeito à honra a Deus. Quando a minha esposa falou aqui no começo do culto, cultuar não é vir à igreja para receber. Cultuar é vir à igreja para dar. Para um judeu não existe culto sem sacrifício. Para um judeu não existe culto sem entregar algo.
Tanto é que o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, ele vai dizer: o verdadeiro culto a Deus, lá em Romanos 12, é que vocês apresentem as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. A diferença da nova aliança e da antiga aliança é que na antiga aliança você deveria entregar uma 10ª parte da sua renda, você poderia entregar também as primícias, que seria o primeiro dia de trabalho para o sacerdote, para que a bênção de Deus repousasse sobre a tua casa. E existiam também as ofertas. As ofertas, elas são voluntárias, você dá conforme propõe o teu coração. Agora, na nova aliança, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre o tudízimo, que é entregar a tua própria vida. Deus não quer mais apenas 10% ou uma oferta simplesmente, Ele quer a nossa vida como sacrifício vivo. Ele nos quer por inteiro. Amém, queridos? Amém. E quando nós não nos entregamos por inteiro, ou quando a gente entrega pela metade, como acontecia aqui, né? A oferta estava sendo queimada a Deus, mas ela estava indo pela metade. Por quê? Porque os filhos do sacerdote pegavam um garfo e colocavam na oferta antes de ela queimar para Deus. Então Deus não quer nada pela metade. Deus quer por inteiro. Olha só o que a Bíblia diz, só vou ler mais um texto. Em Malaquias capítulo de número 1. Malaquias é o último livro da Bíblia, né? Malaquias capítulo de número 1, a partir do versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Então aqui o profeta Malaquias está dizendo, né? Experimenta, quem é que tem coragem diante de uma autoridade, de um prefeito, de um governador, um vereador, uma autoridade política, quem que tem coragem diante de um governador levar uma oferta pela metade? Pegar um animal doente, porque naquela época se ofereciam animais, né? Famílias pobres, como era a família de Jesus, né? Ofereciam uma rolinha, né? Ou 2 rolinhas, ou 3 rolinhas, conforme a sua renda financeira. Quem tinha condições de dar mais que uma rolinha, oferecia um cordeiro, né? Quem podia oferecer mais de um cordeiro, oferecia 2 cordeiros. Salomão, na dedicação do templo de Salomão, ele ofereceu milhares de cordeiros, milhares de animais, foram milhares, né? Porque Salomão era muito rico, né? Então cada um oferecia de acordo com a sua realidade. E essa oferta ela tinha que ser sem defeito, porque Deus não aceita nada pela metade, nada com defeito. E aqui, no caso da época do profeta Malaquias, as pessoas estavam oferecendo a Deus animais doentes, animais coxos, né? Animal manco, né? E aí Deus usa o profeta: experimenta pegar um animal desse doente, esse animal manco, experimenta oferecer ele para o teu governador. Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem diante de uma autoridade de oferecer um bicho doente? Agora, quanto mais para Deus. Se para uma autoridade eu jamais teria coragem de dar algo pela metade, quanto mais para Deus, amados. Se para uma autoridade tem que ser o melhor, para Deus tem que ser o melhor do melhor, porque Ele é o Deus de toda a terra. Amém? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Então, quero convidar você, né, que está preparado. Nós vamos estar nesse momento cultuando a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar.
Aleluia. Minha esposa está me puxando a orelha aqui, que eu não posso pular. Não posso pular, não posso tocar violão. Pastor Cristian passou por um processo de cateterismo, né? Na sexta-feira não posso nem pegar o microfone com a mão direita. Então por isso eu não posso tocar violão por alguns dias, né? Quero agradecer àqueles que oraram por mim. Graças a Deus deu tudo certo. O pastor não vai precisar botar bolinha no coração, mas o coração está meio baleado, né? Mas em nome de Jesus a gente vai se cuidar e já deu tudo certo, né? Amém? Estenda a sua palma da mão para cima, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças a Deus pela oportunidade de poder dizimar, ofertar, cultuar a Ti com as nossas finanças, Pai. Sabemos que o Senhor merece o melhor, porque Tu desses a nós o melhor, que foi o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem pecado, que foi Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer lá na cruz em nosso lugar. Por isso, Pai, perdoa-nos pelas vezes, ó Pai, que damos a Ti, ó Pai, uma oferta que não está condizente com o merecimento que o Senhor tem. Perdoa-nos, Pai, e dá-nos um coração generoso. Nos ensina a Te honrar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas finanças. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te peço que o Senhor abra a janela dos céus e prospere e abençoe grandemente a todos aqui, Pai. E acima de tudo, nos dê um coração generoso, porque está escrito: a alma generosa prosperará, mas aquele que retém será tirado. Em nome de Jesus. Amém.